Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esperança de Luz. Este é o primeiro vídeo de uma série com a temática espiritualista. Espero que possa trazer, através de todas as apresentações, todos os temas abordados, apresentados, que possa trazer conhecimento e que este conhecimento possa trazer alívio, possa trazer conforto a todas as dores e incertezas referentes a questões de espiritualidade, a questão do mundo espiritual. A temática deste vídeo vai tratar sobre a oração da paz. Talvez ninguém se recorde agora falando este nome, mas se eu falar a prece de São Francisco de Assis, aí todo mundo se lembrou, não é? Eu vou dividir esta apresentação em blocos para facilitar o efeito didático, para facilitar o estudo. Eu vou buscar abordar cada parte, cada frase desta prece de uma forma a trazer o significado, de acordo com o meu estudo, de acordo com as minhas pesquisas. O que é que busca trazer cada frase, cada parte dessa prece tão importante para todos nós? Porque ela nos traz a importância da paz em nossas vidas. Se nós formos avaliar, muito importante se faz a paz, principalmente nestes momentos que nós vivemos hoje, com essa pandemia, não é? Que nos traz tanta incerteza, tanta insegurança, tantas dores. Então eu vou começar apresentando a primeira parte e já regresso no próximo bloco. Muito bem. Então, como é que começa a prece e oração da paz, a prece de São Francisco de Assis? Eu vou lendo aqui na minha tela e vou buscando me guiar para poder ficar mais didático, mais fácil para expor essa prece. Muito bem. Como é que ela começa? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Será que é necessário esclarecer melhor o que seja ser um instrumento da paz de Deus? Há paz dos homens, mas há a paz de Deus. Muitas vezes nós confundimos que nós queremos estar em paz, não é assim? A paz dos homens diz respeito ao quê? Diz respeito à falta de problemas, a falta de dificuldade, a falta de aquilo que nos perturbe. Esta é a paz dos homens. Mas o que é a paz de Deus? A paz de Deus é a paz de nossas consciências, exatamente. Então, sempre quando está escrito nas Escrituras, quando está lá no Antigo Testamento, quando está lá na Torá judaica, no Evangelho de Jesus, quando fala em paz, fala a paz das consciências, que isso é muito importante. E como é que nós nos transformamos em instrumentos da paz de Deus? Agindo de acordo com as nossas consciências. Ou seja, que nada que a gente possa fazer, falar ou até pensar possa estar em desacordo com um instrumento de paz. Ou seja, se algo que eu fizer, falar ou até pensar trouxer perturbação a uma outra pessoa, eu não estarei sendo instrumento da paz de Deus, instrumento de paz. Então, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olha como a gente estudando, a gente vendo o significado, quanto que pode se tirar de uma frase, não é verdade? Dando seguimento. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Compromisso pelo bem-estar e felicidade do próximo, do outro. Se eu me comprometo com a felicidade do outro, significa que a tristeza, a apreensão, o sofrimento do outro me atinge. Isso se chama empatia, é se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do próximo. Então nós, através da empatia, nos animamos a interferir. De que forma? Em auxiliar, a levar algum consolo, levar algum alimento, algum remédio, enfim, um ombro amigo, alguma coisa que possa realmente auxiliar aquele próximo. Persistir na atitude benigna com paciência. Olha que coisa difícil, não é? Através dos dias de hoje, todas essas pressões que recebemos, persistir na atitude benigna.
o bem sempre vai vencer. Não importa o que o mal faça, o bem sempre vai vencer. Então a gente tem que persistir, tem que ter paciência e persistência sempre nesse mandamento. Um ato de amor cobre uma multidão de pecados, não é? Olha só, essa frase tão conhecida de todos nós significa que mesmo que a gente erre muito, e todos nós erramos, e de acordo com o entendimento de Allan Kardec, da doutrina espírita e as outras fontes espiritualistas, nós já tivemos muitas vidas, já estivemos aqui na Terra muitas vezes e já erramos, não só nessa como nas outras anteriores, já erramos muito. Mas conforme a gente vai tendo atitudes benignas, atitudes de bondade, nós vamos reparando todos os erros do passado. E essa é uma informação muito importante, significa que nada é apagado se nós não trabalharmos no bem. Não adianta a gente fazer de conta que aquele erro não aconteceu. Nós precisamos ter a paciência de passar pelas situações de reparação daquele erro, sempre. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. A reconciliação entre as pessoas, que é tão importante, nós aproveitarmos as oportunidades de reconciliação. Muitas vezes o acaso nos aproxima de outra pessoa e que propicia essa reconciliação. Então, que nós não percamos essa chance. Sempre quando houver a reaproximação entre pessoas que já houveram uma dificuldade de relacionamento, se aproveite aquela oportunidade, se aproveite aquele momento para reconciliar, porque nós não sabemos quando irá acontecer uma nova oportunidade de aproximação, não é? E que a gente possa se reconciliar. Compreensão pela falha dos outros e também pela sua própria. Ou seja, perceber que os outros erram porque são imperfeitos. E nós somos perfeitos? Também não. Então, nós temos que ter paciência com as falhas do próximo, do outro, e também reconhecer que nós, em nossa imperfeição, também erramos. Então, nós também temos que nos desculpar, temos que aceitar que nós somos imperfeitos. E o próximo também é imperfeito. E isso nos leva à próxima frase, perdoar sempre. É muito fácil perdoar, não é? Nossa, como é difícil perdoar. Mas somente através do perdão sincero, de coração, pela falha do outro, e inclusive pelas nossas falhas, é que nós vamos abrandando o nosso coração, a nossa mente, e ela vai se aclarando para poder buscar soluções para estes erros que aconteceram, na busca da oportunidade de reconciliação com as pessoas e na busca em que nós próprios, ou seja, deixemos esses erros, essas imperfeições para trás e nos ergamos e avançamos. É assim que a coisa funciona para que a gente possa crescer sempre em humanidade. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Romper preconceitos entre as diferenças, ou seja, diferenças não são defeitos. Como é difícil a gente entender isso, que as pessoas diferentes de outras, se grupos diferentes de outros grupos, não significa que um é perfeito e o outro é imperfeito, que um é errado e o outro é certo. Ou seja, todos nós somos iguais nas nossas diferenças. Então, romper preconceitos entre as diferenças, isso é muito importante. Tolerância pelos erros e falhas dos outros, todo o universo está unido. Todo o universo está unido porque tudo que nós fazemos, principalmente de nossa mente, de nosso coração, que emana vibração, emana energia. Olha aí os estudos espiritualistas, né, que falam o tempo todo sobre vibração e energia. Quando nós vibramos no bem, uma pessoa que está num determinado local, que vibra no bem, ela vai se conectar com outra que está em outro local. E assim na volta do planeta como um todo, vai se unindo. E o contrário, ou seja, numa vibração boa, mas se as pessoas tiverem vibração pesada, vibração densa, vibração ruim, vibração de ódio, de maldade, vai se unir essas sombras, que é o nosso pensamento negativo,
e vai envolver o nosso planeta cada vez mais em sombras. Então, se todos nós queremos um planeta saudável, um planeta de luz, cada um de nós é um pequeno foco, uma pequena chama de luz. E essas luzes somadas é que formam um planeta iluminado. Onde houver discórdia, que eu leve sempre a união, contra qualquer discórdia, contra qualquer sentimento de erro, sentimentos de discórdia, sentimentos principalmente de ódio, coisa que acontece tanto nesses últimos tempos em todo o nosso planeta. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Ou seja, crença e confiança que ninguém, jamais, nós não estamos sozinhos. Nós sempre estamos amparados pela espiritualidade maior, pelo nosso guia, pelo nosso mentor, pelo nosso anjo da guarda, como quiser chamar, cada credo, cada instituto religioso. Nós jamais estamos sozinhos, amparados no nosso planeta pelo Mestre Jesus e pelo universo, com essa força cósmica, essa energia cósmica que nós chamamos de Deus, de amor, bondade e misericórdia por todos nós. Termos entusiasmo, que é ter entelmos, ter Deus dentro de si, sentir que é uma energia cósmica, uma energia que pode auxiliar como co-criador de Deus, da paz principalmente. Caminhada para a nossa evolução com bondade, caridade e humildade. Olha essas três palavras, né? Caridade, bondade e humildade. Exatamente o oposto de ser egoísta, orgulhoso, maldade, de fazer o mal, a malevolência, né? Ou seja, é exatamente o que faz a apreensão, as discórdias, todos os erros cometidos são baseados exatamente no contraponto disso que ensina, que orienta a oração da paz. Porque se nós formos caridosos, se nós formos humildes e se nós tivermos bondade, buscarmos sermos bons o máximo possível, isso vai fazer com que a gente se ilumine. E quanto mais a gente se iluminar, mais a gente vai sentindo paz em nosso coração. E quem é que não quer paz? Viver em paz, estar em paz. Mas a paz verdadeira, a paz de Deus, a paz de nossas consciências. Muito bem. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Ignorância das leis divinas, ilusão pelas coisas materiais. Leis divinas são universais. A tudo e a todos atinge a verdade de cada um e a verdade de Deus. Olha só, onde houver erro, que eu leve a verdade. A ignorância das leis naturais, das leis do universo, das leis gerais que rezam todo o nosso planeta, que nós chamamos de leis divinas, leis naturais. Quando nós quebramos essas leis, nós ofendemos regras naturais. E aí virá o quê? Uma resposta, uma consequência. Então todos os nossos atos geram consequências. Por isso que cada vez que acontece algo conosco e que nós reclamamos, muitas vezes, na maior parte delas, nós é que ocasionamos essa consequência. Isso que se abate sobre nós. Então isso nos força a pensar que nós colhemos o que plantamos. Então, se eu quero colher coisas boas, alegria, bem-estar, eu tenho que plantar alegria e bem-estar. Porque se eu plantar coisas ruins, coisas densas, negativas, o que é que eu vou colher? Eu vou colher luz ou eu vou colher sombras? Não é? Ilusão de coisas materiais. Ou seja, nós somos, como a orientação de Allan Kardec e de todas as outras filosofias espiritualistas, nós somos um espírito, nós somos uma alma que estamos aqui na Terra com essa vestimenta, esse corpo de carne. Então, se a gente fica valorizando o que é material, nós perdemos o nosso foco, perdemos o nosso objetivo. Porque o nosso objetivo de estarmos aqui é evoluirmos enquanto seres humanos que somos. E nós somos espíritos, somos almas. Então, nós devemos
focar o nosso dia a dia, as nossas vidas, no crescimento espiritual. É claro que a matéria, o material é necessário, porque nós estamos aqui no mundo de relações materiais. Mas o nosso foco, o nosso objetivo, onde nós devemos conduzir as nossas vidas, é na evolução e na valorização espiritual. A verdade de cada um e a verdade de Deus. Cada um de nós tem a sua verdade. Muitas vezes nós falamos para uma pessoa: você não está com a verdade, eu é que estou com a verdade. Mas quem é que tem a verdade? Todos nós temos a nossa verdade, porque cada um de nós tem as nossas vidas, as nossas situações, às vezes de aflições, de enfermidades, enfim, há várias situações que levam as pessoas, às vezes, a agirem de um jeito errado, e nós falamos, essa pessoa está errada porque ela não está com a verdade, mas ela, quem sabe, ela não tem a verdade dela. O que nós devemos fazer, isto sim, em vez de criticarmos, é de buscarmos entender o que é que está se passando com o próximo, o que é que está se passando na vida do outro. Isso também é empatia, é se preocupar com o que está ocorrendo com o próximo, buscando ajudar, auxiliar, para erguer a pessoa, e não criticar para afundar uma pessoa que já está caída. Então assim nós não seremos instrumentos de paz, verdadeiramente. Muito bem. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Energia básica que nos anima. Miséria social e consciência da morte próxima nos traz a desesperança. E animar o próximo é ato caridoso. Então olha só a explicação dessa parte. Onde houver desespero, que eu possa levar esperança, que eu possa levar consolo, que eu possa levar um pouco de alegria, de ânimo. Porque é essa energia básica que anima a cada um de nós. Então, se eu for ao encontro do próximo, em desesperança, e buscar erguê-lo, ele por si só, depois ele vai se sentir animado para continuar a caminhada. Nós temos desesperança sobre a consciência da morte, mas também sobre misérias sociais. Então a miséria social gera desesperança, assim como a consciência da morte. Então, quando nós avançamos nos estudos espiritualistas, nós começamos a entender que a morte, como nos fala Allan Kardec, a morte não existe. O que existe é uma transposição. O que existe é uma mudança de estado. Nós saímos deste corpo que nós habitamos e retornamos ao mundo espiritual. Então, essa é uma questão que nos traz bastante esperança, porque nós entendemos que nós não morremos. E principalmente na questão dos entes queridos que já se foram. Eles não morreram, continuam vivos. E está aí nas casas espíritas, nas casas espiritualistas, naquelas que chegam mensagens, não é? Que nos dão essas mensagens, nos dão essas informações tão consoladoras. Eu estou vivo. Animar o próximo, então, é um ato caridoso. É um ato que pode ser considerado como meritório. Sempre animar, sempre levar esperança, sempre levar um conforto, sempre levar um consolo. Isto é ser realmente um instrumento da paz de Deus. Meus amigos, durante a montagem do vídeo, da apresentação, eu acabei pulando uma frase tão importante. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E estou fazendo então o reparo desta forma, me perdoem. Mas vamos lá. Inveja e egoísmo, que são as chagas da humanidade, ou seja, tudo que provoca tristeza. Tragédias sociais, abandono de crianças. E qual é que é a solução? É nós trabalharmos em levar alegria às pessoas, através da doação de si próprio, do seu tempo, em benefício do próximo. Desta forma, nós vamos fazer com que situações de tristeza, de desilusão, de desesperança se transformem em alegria e ânimo para continuar a marcha tão necessária a todos nós. Muitas vezes, através
do nosso egoísmo, da inveja, do orgulho, que são as chagas da humanidade, nós próprios vamos gerando tristezas e virá consequência devido a essas situações interiores a nós, que são os nossos vícios, os nossos apegos, os nossos defeitos. Então, que cada um de nós possa ser instrumento de levar alegria ao próximo, jamais levar tristeza ao próximo. Que cada um de nós possa doar um pouquinho de si, do seu tempo, de alimento, como eu já falei anteriormente, de alguma coisa que possa levar ao próximo, e principalmente o maior necessitado, que possa levar algum conforto, que possa levar alguma coisa que erga aquele irmão, aquela irmã que está deitado, que está caído, que possa erguê-lo, levando alegria. Que cada um de nós possa ser também um instrumento de alegria ao nosso próximo. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Olha, isso aqui é verdadeiramente ser um instrumento de paz. As trevas do corpo físico é a cegueira, mas as trevas do espírito é a ignorância. Então, um espírito que está em trevas significa que ele é um espírito que ignora as verdades de Deus, as leis naturais, não é? Então, através de esclarecimentos e o nosso testemunho dando exemplo no bem, nós vamos animando as pessoas a se iluminarem, a buscar a luz. Porque quando uma pessoa dá o exemplo de trevas, as outras vão acreditar que as trevas é o ambiente natural. E depois nós ficamos realmente num conjunto envolvido de pessoas com pensamentos trevosos, pensamentos de ignorância, e fica cada vez mais difícil que a gente possa buscar a nossa auto-iluminação. Então, quanto mais a gente der exemplos e a gente possibilitar iluminar os outros, vai facilitar, inclusive para nós próprios, nos iluminarmos e ampliarmos a nossa iluminação. Muito bem. As luzes do caminho que levam a Deus são os princípios cristãos. Ou seja, princípios cristãos. Não significa dizer que a pessoa tem que ser cristã, porque as pessoas do outro lado do nosso planeta, aqui no caso no Oriente, as pessoas não são cristãs na sua maior parte, mas elas seguem princípios cristãos. Então, o importante aqui, a palavra-chave é os princípios. Não significa que a gente deve de seguir um instituto religioso, ou outro, que um está certo, um está errado. Não. O que importa são os princípios que servem como um palio sobre este instituto religioso. Se esses princípios conduzem a um crescimento da humanidade enquanto ser humano, enquanto um ser benévolo, ou seja, bondade, humildade, caridoso, que gere empatia, todos esses são princípios cristãos e podem estar na volta de todo o nosso planeta. Isto verdadeiramente é levar luz aonde há trevas. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, trazer esperança e ânimo, do que eu ficar sentado esperando que os outros venham me socorrer. Que nós possamos dar o primeiro passo, buscando consolar, buscar levar esperança. Porque quando nós começamos a efetivamente trabalhar no bem, o maior beneficiado será nós próprios. Compreender que ser compreendido, colocar-se na situação do próximo, do outro, a empatia. Ou seja, quando eu procuro compreender o outro, não é? Fica mais fácil do outro também me compreender. E as relações humanas ficam mais, se abrandam. Ou seja, não há tanto embate como nós temos nos dias de hoje. Amar que ser amado. Ou seja, doar-se mais que aguardar pelos outros. Quando a gente ama verdadeiramente, nós podemos ser amados. Mas se nós vamos exigir sermos amados, sem amar a ninguém,
Ou seja, o nosso coração vai estar fechado. Mesmo que alguém queira nos amar, sim, ter uns bons sentimentos conosco, ele não vai conseguir penetrar o nosso coração, porque ele vai estar fechado, incrustado no seu egoísmo, no seu individualismo. Por isso que quando a gente ama, amar que ser amado. Mestre, me permita que eu procure mais amar que ser amado. Olha só que ensinamento grandioso. Pois é dando que se recebe. É o verdadeiro mérito. Ou seja, somente quando nós plantamos é que a gente vai colher. Não adianta a gente estar querendo colher antes de plantar. Então a gente não pode ficar querendo receber, que todas as coisas venham nos ajudar, que a gente pede a Deus que as coisas todas se resolvam sem a gente fazer nada. Então primeiro nós devemos dar o primeiro passo na busca de auxílio às pessoas e na busca de se autoajudar. Aí sim a ajuda vem. É perdoando que se é perdoado. Busca forma de buscar a paz interior. Então somente se a gente perdoar ao outro, cortar esses cordões, esses laços de ódio, esses laços de energia densa, é que nós vamos realmente nos perdoar e que daí vamos ter a tranquilidade e a paz que tanto desejamos. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Olha só, através da morte de quem? Dos nossos vícios, mazelas, é que encontramos a nossa finalidade divina de aprendizado na ordem do bem, na prática do bem, reforma interior e pureza de coração. Então nós temos que deixar que morra o homem velho, né? Que a gente tanto fala sobre isso, que deixar morrer o nosso homem velho para que possa nascer um homem novo. Morrer aquele ser antigo, apegado aos seus vícios, aos seus erros, que ele possa se extinguir e que possa renascer um novo ser humano, mais altruísta, mais alegre, com mais esperança, capacidade de amar, de se auto-iluminar, de dar o exemplo e aí verdadeiramente ser um exemplo da paz que o Mestre Jesus veio nos trazer em todo o seu Evangelho. Agora eu vou fazer aqui de novo a oração da paz, ela na íntegra para todos nós. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. E aonde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E aonde houver trevas, que eu possa levar a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna da paz que o Mestre Jesus nos legou. Muito obrigado por assistir a esse vídeo, espero que ele possa trazer alguma coisa de bom, alguma mensagem produtiva no seu interior, no seu coração e na sua mente, que lhe ajude a encontrar a verdadeira paz do Mestre Jesus. Que Deus esteja sempre conosco, que assim seja. Até a próxima.